TV Câmara Campinas. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós interrompemos a nossa programação para transmitirmos a partir de agora a audiência pública facultativa que vai debater a planta genérica e o reajuste do IPTU. Esta audiência será presidida pelo vereador Marcelo Silva, então vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública para nós tratarmos da nova planta genérica de valores do município de Campinas. Para tanto, chamo para compor a mesa o senhor Francisco de Oliveira Lima Filho, presidente da ABCamp, Associação Regional de Habitação. Também para compor a mesa o senhor Mário Uchoa, presidente da Rede Imobiliária de Campinas. Chamo também Marcelo Colutini, diretor regional do Secov. Senhor Márcio Barbado, coordenador da Comissão de Loteamentos e Desenvolvimento Imobiliário do Cresce São Paulo. Por fim, o senhor Luiz Picoloto Neto, corretor da Rede Imobiliária de Campinas. Quero registrar também a presença do senhor Zulmiro José Furlan, segundo vice-presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, Eduardo Coelho, presidente do URB, Sanai Sato, diretora regional do Fórum em Defesa dos Empreendedores, Messias Júnior, diretor social do Consegue Souzas Joaquim Egídio, Paulo Rodrigues da Silva, associado da Rede Total de Imóveis, Maria Odete Pregnolato, proprietária do escritório Pregnolato e campanha Sociedade de Advogados. Muito obrigado pela presença. Senhor Henrique Bernardes Mendes, despachante aduaneiro, representando o senhor Elson Isayama, vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Da mesma forma, gostaria de deixar registrado e agradecer a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo, da vereadora Mariana Conte, do vereador Tenente Santini, do vereador Gustavo Peta, do vereador Carlão do PT. Muito obrigado pela presença. Antes de adentrarmos propriamente dito a nossa audiência pública, eu gostaria de deixar registrado que o convite foi feito para todos os vereadores desta casa. Também o convite foi feito para a Secretaria de Urbanismo e também para a Secretaria de Finanças. Então, quero deixar registrado e também registrar a presença da Rosana Bernardo, arquiteta do Instituto de Pesquisas Civitas. Muito obrigado pela presença. Bom, o vereador Pastor Elias de Azevedo, muito obrigado pela presença. Pois bem, essa, na verdade, seria uma audiência pública que deveria ter sido realizado lá atrás. Lá atrás, eu digo agosto, setembro, outubro, quando se estava construindo este projeto. Infelizmente, nós
vereadores, não tivemos tempo, e vocês sabem o motivo. O motivo pelo qual nós não tivemos tempo foi que, ao final de uma reunião ordinária nesta casa, em outubro do ano de 2017, fomos surpreendidos por uma convocação de uma reunião extraordinária, a menos de 12 horas. Esta convocação foi na quarta-feira, às 9h30 da noite, para uma reunião extraordinária realizada na quinta-feira, às 10 da manhã. Esta reunião traria a fundamental discussão, a nova planta genérica de valores, o aumento do IPTU e o aumento do ITBI. Então, os senhores já imaginam que nenhum de nós teve o tempo suficiente para analisar algo tão complexo e que causaria um impacto tremendo no nosso município de Campinas. Pois bem, veio janeiro e aí todos nós levamos um susto. Então, por isso, este vereador que vem lutando incessantemente para que nós façamos alguma coisa para que esse abuso, para que esse aumento seja revisto. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento a todas as entidades da rede imobiliária aqui de Campinas, que estão junto nessa luta, estão apoiando, sem a qual não teríamos a possibilidade de realizar essa audiência. Fica aqui esse meu registro de abertura desta audiência que deveria ter sido feito lá atrás. Pois bem, passo agora a palavra para o senhor Márcio Barbado, que fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu represento aqui hoje o Cresce. Eu coordeno a Comissão de Loteamentos e Desenvolvimento Imobiliário da cidade de Campinas. Queria inicialmente agradecer ao vereador Marcelo Silva e aos vereadores que o acompanham nessa empreitada por permitir retornarmos à pauta do mapa de valores imobiliário da cidade de Campinas e, evidentemente, os seus reflexos equivocados, né, nos valores que foram apressados o IPTU e o ITBI da nossa cidade. Fico contente de ver aqui no auditório pessoas muito qualificados a estarem opinando com relação a essas questões de interpretações imobiliárias da cidade de Campinas. Muitos apontam falha nas questões de tramitação do Executivo, do Legislativo. Eu não vou me ater a isso. E sim vou me ater ao trabalho que foi realizado pela comissão instituída via decreto pelo prefeito, do qual tivemos 12 reuniões para trabalhar a questão da atualização dos valores das propriedades imobiliárias de Campinas. A questão primeira, né, a sistemática utilizada para obtenção dos valores que compuseram esse mapa. Inicialmente, foi-nos trazido uma metodologia, que seria a metodologia por mancha, da qual eu, particularmente, estou em Campinas há 40 anos, na indústria imobiliária, não posso concordar. Essa metodologia por mancha, ela dá certo para você verificar preços de imóveis à venda em condomínios, né? E mesmo assim ainda há de se pensar no padrão de construção e localização dentro dos condomínios. Então é uma metodologia que foi adotada pela prefeitura, nós questionamos a metodologia, mas eles seguiram e nós partimos então para a questão da verificação dos preços no formato que eles estavam propondo. E esse formato era o seguinte: pegava-se os anúncios imobiliários da cidade, dos imóveis, e tirava-se uma média,
né? Pegava-se 3, soma, divide por 3 e vê a média que está saindo por metro quadrado. Isso, evidentemente, não pode ser correto. Quem conhece metodologia, que tem formação pelo IBAP, como eu tenho, de avaliação imobiliária, a gente sabe que tem outros critérios que a gente precisa levar em conta. Mas quero dizer também que não foi só Campinas, tá, que adotou esses critérios. Por exemplo, Belo Horizonte, eu tenho certeza absoluta que adotou esse critério também. E é um critério dificilmente ele dá certo em qualquer cidade brasileira, por questões de especificidades de cada cidade, de cada localização. Quando ainda se tirou a média, nós questionamos, né? Nós questionamos, inclusive, o Cresce, Delegacia Campinas, através do seu delegado e a minha pessoa junto com eles, assinamos um ofício remetido ao gabinete do prefeito, informando o erro na forma como estava sendo conduzido, né? Existe um ofício, inclusive eu até trouxe aqui, vereador, pois se quiser dar uma olhadinha, ele faz parte dos autos lá desse processo. E sendo que, uma vez essa comissão não tem o poder de decisão, ela é simplesmente consultiva, não é deliberativa, muito das nossas contribuições, excelentes contribuições de pessoas que conhecem a cidade de Campinas, né, não foram levadas em conta. E aí nós começamos a falar, olha, essa fórmula que vocês estão colocando de fazer a média, pega 3 imóveis, soma, divide por 3 e vê a média do valor do metro quadrado, não está correta, né? E aí, depois de uma ampla... Isso aconteceu entre a primeira e a segunda reunião. Lá na sexta reunião, foram 12 reuniões ao todo, nós conseguimos negociar um desconto de 20% mais 10% no lançamento da planta, da média do valor, tá? Mas não se voltou a falar mais em metodologia, né? E na 12ª reunião, quem coordenava esses trabalhos eram os técnicos da prefeitura, acharam que estava cumprido a missão dessa comissão. Nós questionamos ainda com relação a nos trazer a minuta da lei para que a gente desse uma olhada, isso não aconteceu, e nós fomos avisados pelo jornal que já tinha sido dada entrada na Câmara Municipal. Dessa forma, veja bem, esses foram os acontecimentos. Agora, as pessoas que conhecem Campinas, e aqui no auditório tem algumas delas, sabem que Campinas não pode ser tratada, a sua valorização imobiliária, por mancha. Tem que ser por face de quadra, em função da lei que instituiu o zoneamento de Campinas de 1988, né? Que, inclusive, está sendo atualizada agora. Já já ela deve estar aqui nessa Câmara para algumas audiências públicas. Espero que antes da aprovação da lei, viu, vereador? Que as audiências públicas sejam feitas antes da aprovação da lei. Eu não quero me estender, porque eu tenho muito mais para falar aqui, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, olha, nós precisamos mudar isso, e o prefeito, o executivo municipal e o legislativo municipal precisa se conscientizar que esse trabalho é um trabalho técnico de entendimento da cidade, e as duas casas elas precisam se sensibilizar com isso e mudar esse processo. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero falar, precisa abaixar o IPTU. A hora que se rever o processo, vai ver que o IPTU vai abaixar. Não é possível, o preço do imóvel está aqui embaixo, a alíquota lá em cima, você sobe o preço do imóvel e não abaixa a alíquota. Claro que vai gerar distorção. Isso qualquer um, isso é uma matemática simples. Então, precisa ser revistos, senhores vereadores. Depois, se precisar retornar a fala, eu tenho muito mais aqui que eu posso contribuir. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Márcio. Sua explanação foi extremamente precisa e mostra como é que é o método que a prefeitura utiliza. É um método trator, sem ouvir a população e muito menos ouvir os vereadores.
Todas as votações aqui são em regime de urgência e vai goela abaixo sem a possível discussão. Então, tudo isso acarretou nesse aumento abusivo. Inclusive, para a gente colocar um ponto final, eu tenho um projeto de resolução aqui nesta casa que diz o seguinte: qualquer aumento ou diminuição de tributo far-se-á necessário uma audiência pública. Mas, pasmem, eu não consegui 11 assinaturas para conseguir propor este projeto de resolução. Pois bem, eu não quero me estender mais. Passo a palavra agora para o Mário Uchoa, presidente da Rede Imobiliária de Campinas. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário, represento a Rede Imobiliária Campinas, na qualidade de presidente. E, primeiramente, quero agradecer ao vereador Marcelo Silva por ter se empenhado tanto em conseguir essa audiência pública. Quero agradecer a presença dos vereadores, a bancada e a oposição, e as pessoas aqui presentes que deixaram suas casas, seus trabalhos, estão aqui para nos ajudar nessa empreitada. É importante registrar, eu diria até que é histórico, que quando começamos e quando recebemos esses carnês de IPTU, esse movimento que se criou das entidades, todas as entidades se uniram, não só do ramo imobiliário, mas do comércio e indústria. Porque realmente foi um susto para a população, foi um susto para o comerciante, foi um susto para os investidores, e um susto que não vai ficar só em 2018. Ele vai atravessar 2019 e 2020. Porque vejam, senhores, está já definido 10% de aumento no ano de 2019 e mais 10% de aumento em 2020. Cumulativamente, chega-se a 57%. Outra coisa importante que não foi observada, existe uma tabela de progressividade das alíquotas, onde é como uma tabela de cartório de registro de imóveis, de cartório de notas, é por faixa de preço. E nessa tabela de progressividade da alíquota, ela foi criada em UFIX. Né? E os imóveis, o valor venal dos imóveis, também estão em UFIX. O aumento dos imóveis não refletiu nessa tabela. Então, o que isso gerou? Gerou mudança de faixa de alíquota. Um imóvel que pagava 0,6 passou a 0,7. Pagava 0,8, passou a 0,9, que pagava 1, passou para 1,2, 1,2 para 1,5, e assim sucessivamente. Então, vejam, senhores, que coisa absurda que aconteceu com o valor da tributação. Com o fato gerador, que o fato gerador é o valor do imóvel. Muito bem. Os nossos analistas jurídicos, todas as entidades, vão se debruçar em cima da lei e sobre a forma como se foi processado a aprovação dessa lei. Porque nos causa espanto a rapidez com que isso aconteceu. Apenas para elucidar o que nós estamos falando, porque tudo tem que ter um fundamento, e aqui a gente fundamenta da seguinte forma. Data do protocolo junto à Câmara Municipal de Campinas, 29/9/2017, às 17h04. Uma sexta-feira. Qual recebeu o número 225368. Data do despacho do presidente da Câmara, 2/10/2017, segunda-feira. Definida, entre outras coisas, qual o regime da tramitação, assim definindo como lei complementar. Data da convocação para a reunião extraordinária, 4/10/2018. Em sessão ordinária, a qual findou-se às 20h59, conforme consta na ata desta casa. Data da aprovação da lei, dos projetos PGV e IPTU, 5/10/2017, às 12h29.
Fantástica essa celeridade, fantástica. E o que causa realmente perplexidade, uma celeridade absurda para uma coisa tão importante que mexeu e que pode definir o destino da economia da cidade nos próximos 10 anos. Então, é nesse sentido que, em nome da Rede Imobiliária Campinas, assumo o compromisso com os nossos associados, com os nossos parceiros, com as entidades que estão juntas conosco nessa empreitada, a lutar para que nós tenhamos um imposto justo e para que Campinas seja uma cidade exemplo, como foi na década de 80, na década de 90. Queremos resgatar a Campinas. Não queremos essa Campinas que está hoje aqui. Queremos uma Campinas nova, uma Campinas onde o investidor possa chegar aqui e ter segurança no investimento, onde possam ser gerados empregos. Não queremos, com isso, deixar de pagar impostos. Muito pelo contrário, nós queremos gerar impostos. E, com isso, empregos e riquezas. Eu encerro por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Deixar registrado a presença do Valdemar Reinaldo Biondi, presidente da Rede Total de Imóveis. Muito obrigado pela presença. Também deixar o registro que, logo após a fala dos componentes da mesa, nós abriremos a fala aqui para o público, que poderá dirigir-se ao microfone aqui à minha esquerda e à direita dos senhores, para que façam uso. Eu estipulei um período de 3 minutos, obviamente a gente tem maleabilidade nisso. Então, passo a palavra agora para o Marcelo Colutini, o diretor regional do Secov Campinas. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Silva por ter convocado essa audiência, né, que era um assunto que estava incomodando demais todas as entidades. As entidades, nesse processo todo, elas foram colocadas como anuente, partícipe desse aumento do IPTU que aconteceu na cidade de Campinas. E, em nenhum momento, as entidades concordaram com isso, as entidades apoiaram isso e as entidades participaram desse aumento. Então, esse é o momento que as entidades estão podendo demonstrar a posição delas e a indignação em relação a esse aumento que aconteceu. Como já falado pelo Márcio e pelo Mário, existe uma questão de ilegalidade, o que eu não vou me ater aqui, porque isso já foi falado, e eu vou focar um pouco na questão da imoralidade, do desequilíbrio econômico que esse aumento do IPTU tem causado para a população. Não só para a população, mas para os empresários, para quem investe na cidade. Nós estamos falando de um aumento no IPTU esse ano de 30% e mais 2 aumentos de 10% para 2019 e 2020, o que resulta num aumento de 57% no valor do IPTU. Se a gente comparar esse aumento à situação econômica que o país se encontra, é uma tremenda disparidade, né? Eu trouxe alguns dados aqui só para a gente fazer uma comparação. Tudo bem que o mapa de valores ele não está tendo correção desde o ano de 2005, mas isso não é culpa da população, dos empresários, dos investidores. Isso não aconteceu por uma vontade da prefeitura e até porque as alíquotas eram tão altas que acabavam compensando essa desvalorização no mapa de valores. Só para a gente ter uma ideia, nos anos de 2015 e 2016, o PIB do país foi negativo em 7,2%. A inflação, no ano de 2007, foi de 2,95%. O IGPM foi negativo em 0,53%. E o salário mínimo sofreu um reajuste de 1,81%. Como que a gente pode colocar um reajuste no IPTU de 30%, sendo que as pessoas que pagam esse IPTU, que são os trabalhadores, não tiveram esse reajuste nos seus salários? Como que fica o orçamento das pessoas que têm um orçamento apertado, que estão num momento difícil? Uma das contas que compõe o orçamento delas tem um reajuste de 30%. Quer dizer, eu acho que isso não foi levado em conta no momento da votação, no momento de uma proposta que foi feita.
Então, assim, o pedido que a gente faz, a gente sabe que essa audiência pública ela deveria ter ocorrido antes da votação dessa lei. Hoje é muito mais difícil a gente conseguir uma mudança, uma sensibilização com uma lei já votada, já sancionada e que já está em vigor. Mas a gente insiste para os vereadores que estão aqui presentes, para o Marcelo e para os demais, né, que vão ficar sabendo o resultado dessa audiência, para que façam uma análise realmente se esse aumento de IPTU ele é moral e se ele não vai causar um desequilíbrio econômico, uma coisa inviável. As pessoas não vão pagar os IPTUs, isso vai acabar gerando uma série de protestos, porque, além de tudo, a prefeitura protesta quando o contribuinte não paga o IPTU, e isso vai gerar um desequilíbrio, vai gerar um impacto na economia local, e aí a gente não sabe o que disso pode resultar. Mais uma vez, obrigado, e acabo aqui minha palavra. Obrigado, Marcelo, pela contribuição. Passo agora a palavra para o Luiz Piccolotto Neto e também deixar registrado que, após a fala da população, nós, obviamente, abriremos para todos os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Então, Luiz Piccolotto Neto, corretor da Rede Imobiliária de Campinas, está com a palavra. Vereador Marcelo Silva, parabéns pela iniciativa. É um orgulho ter um vereador como o senhor na nossa cidade. Agradeço a oportunidade de contribuir nesse importante debate sobre o IPTU, principalmente sobre o futuro da nossa cidade. Sou campineiro, nasci, estudei e trabalho há mais de 30 anos como corretor de imóveis e empresário. Minha vida toda morei em Campinas, amo essa cidade e precisamos urgentemente corrigir essa grave injustiça que foi feita com os cidadãos que trabalham, empreendem e, principalmente, pagam os seus impostos. Não sou um técnico, minha especialidade é prática do dia a dia, vivendo as necessidades dos que precisam comprar, vender, alugar, seus problemas, necessidades, demandas, etc. O problema é complexo. Eu vou procurar fazer um rápido resumo, sintetizando o que tenho escutado, e conversado e conferido nas diversas esferas da nossa cidade. O primeiro ponto fundamental é, no projeto de lei que originou a planta de valores genérica, não conseguimos achar qualquer documento que comprove as pesquisas que motivaram a lei e, tampouco, de acordo das entidades. Assim, creio que os vereadores foram induzidos ao erro. Conheço muitos vereadores que votaram a favor do aumento, inclusive o vereador que eu votei. São pessoas de bem. Fico triste com essa situação. Mas mais importante que tudo é ter humildade e sensibilidade política para mudar. E é por isso que estamos aqui hoje. Esse assunto não tem partido. É importante para toda a sociedade que quer ver a sua cidade crescer e prosperar. Quero, inclusive, mencionar que o escritório de advocacia que minha assessora, formulou um pedido pela Lei de Acesso à Informação, a fim de que a Prefeitura disponibilizasse os estudos e reuniões que supostamente foram feitos em conjunto por técnicos e entidades para embasar o aumento do IPTU. A Prefeitura, em resposta, informou que todos os estudos foram enviados à Câmara Municipal e estariam anexos ao projeto de Lei 298/2017. Todavia, obtivemos as cópias de tal processo. Não há qualquer estudo ou justificativa para o aumento. Isso, com certeza, fragiliza a atual Lei 15.499/2017, por violação dos princípios da motivação dos atos administrativos e do devido processo legal. A fim de que se previna a necessidade, que a gente evite ir ao judiciário, ter os nossos direitos como cidadãos, pagadores de impostos. Segundo ponto, quando você olha com atenção os carnês de IPTU deste ano, fica claro que os valores absurdos lançados, muito completamente fora da realidade de mercado, o que nos induz a pensar que se trata de uma conta de chegada, bem simples, do tipo devo X e, portanto, tem que arrecadar esse valor. Veja, a notícia publicada no Correio Popular de 30 de janeiro. A Prefeitura previu uma arrecadação de 5,39 bilhões e arrecadou 1 bilhão e pouco a menos.
Assim, provavelmente, subiu o IPTU no montante necessário a cobrir esse déficit. A prefeitura deveria trabalhar para estimar corretamente sua arrecadação e gerenciar melhor as suas despesas, como todos nós fazemos. É duro, mas é o certo a se fazer. E como essa fórmula funciona, essa fórmula tão cruel? Né? Primeiro, para você ter 3 ingredientes fundamentais para criar um IPTU impagável. Primeiro, o valor venal alto e fora da realidade. Campinas é a única cidade da RMC cujo valor venal é acima do valor de mercado. Segundo, alíquotas progressivas. Campinas tem 3 faixas no residencial e 5 no não residencial. Um absurdo. Aumentando cerca de 170% do primeira faixa à última. Com isso, os imóveis comerciais e industriais variam e chegam à alíquota máxima de 2,9%. Nas cidades da RMC não existe variação ou são pequenas, de no máximo 30%. Isso que nós observamos, eu fiz uma coletânea de carnê em tudo quanto é cidade. Vamos lá. Terceiro, né, alíquotas altas. Chegamos em Campinas a incríveis 2,9%, na RMC a média, e que o teto é de 2%. Itatiba, por exemplo, a alíquota de terrenos em condomínio é de 1%, quando em Campinas é de 2,8%. Isso inviabiliza investimentos e a oferta de terrenos na cidade. Conclusão, pelo que pudemos observar, Campinas é a única cidade do Brasil que tem esses 3 fatores no topo, o que tornou, na opinião de muitos, o IPTU mais caro do Brasil, considerando o seu porte. Em alguns casos que nós pegamos, é mais caro que São Paulo. O problema é muito sério, senhores vereadores. Vamos lá, para não me perder. Quem não tem prática sofre com tantos assuntos importantes. Como comparativo, vamos pegar os exemplos de Valinhos, que tem o IPTU mais alto da RMC depois de Campinas. Está grudada em nossa cidade e sairá muito vitoriosa nessa disputa. Ela tem 4 faixas de alíquota. Para residencial, que vai de 0,4 a 0,5, Campinas chega a 0,70. Terreno é 2%, Campinas começa em 2,30 e chega a absurdos 2,80. Não residencial, e isso eu quero chamar a atenção, porque os carnês de IPTU de imóveis comerciais, industriais, de serviço, são impagáveis. Ninguém sabe como nós vamos resolver esse problema. A alíquota lá em Valinhos é 0,9%, Campinas chega a 2,9%, que é a maioria dos casos agora, com aumento do valor venal. Ou seja, nosso IPTU não residencial é mais de 200% mais caro que Valinhos. Detalhe, o valor venal de Valinhos não é absurdo. Acho que parece ficar claro como ficamos fora do jogo chamado crescimento e desenvolvimento. Outro exemplo que me foi dado agora no fim do dia, quando eu estava redigindo. Itatiba, por exemplo, tem valores venais muito abaixo da realidade de mercado. O próprio site da prefeitura de Itatiba indica isso, quando afirma: o valor venal tem que estar abaixo do mercado para evitar uma sobretributação. Em Itatiba, loteamentos de alto padrão, como o Village Paradiso, Chamonix, pagam R$ 2.000 a R$ 3.000 por IPTU, enquanto loteamentos de padrão semelhante em Campinas, Alphaville, Entreverde, Jatibela, etc., ficam entre R$ 12 e R$ 20 mil por ano. Parece que esses proprietários chegam a ser inquilinos da prefeitura, pagando um aluguel a ela por serem proprietários. Isso sem falar em outras cidades da RMC, com IPTU muito baixo, muito abaixo de Campinas, como Jaguariúna, Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Americana, muitas dessas cidades com IPTU 10% do valor de Campinas. Podemos acrescentar outras cidades do estado e até do país, inclusive capitais, com IPTUs muito mais justos do que o nosso. Casos concretos são vários, eu não sei se vai ter tempo aqui, Marcelo, são casos incríveis que a gente pegou. Ó, um imóvel comercial no Alphaville, uma escola, terreno grande, difícil aproveitamento, o IPTU era 107 mil, esse ano chegou a incríveis e impagáveis 191 mil. Aumento de 80%. O valor venal saltou de quase 5 milhões para quase 9 milhões. Eu acho que nós não estamos falando de Campinas. Provavelmente deve ser outra cidade que esse projeto foi feito.
E quando você pega, eu tive o cuidado de xerocar a lei, foram 2 páginas, e o resto é só a tal da mancha, que eu, com 30 anos, devo ser muito burro como corretor de imóveis, por não conseguir entender isso. Eu entendo de maneira prática, a hora que eu pego um carnê de IPTU e quase tenho um infarto. Vamos em frente. Imóvel na Almeida Garré, Taquaral, desocupado, aumento de 160%. O valor venal saltou de quase 3 milhões para inacreditáveis 5.859.000. Pela alíquota de 2,9, nós temos aí um IPTU de R$ 168 mil numa casa no Taquaral. Veio dos 123, com limitador de 58, valor a pagar 65, mais quase R$ 7 mil de taxa de lixo. Eu quero ver a qualidade dos caminhões que a prefeitura vai pôr. Provavelmente vão ser incríveis, devem vir de algum da Alemanha, ou sei lá o quê. Veja a insegurança desse proprietário. Morri hoje ou vou morrer amanhã? Mas estarei quebrado com certeza. O que devo? O que eu, como consultor imobiliário, devo orientar a ele? Procurar o prefeito, o vereador, o padre? A situação é a seguinte, a prefeitura afirma que aplicou esse limitador de 30%. Foi justa no repasse do aumento? E se o proprietário tiver que vender o imóvel? O comprador terá que pagar 2,7% de TBI sobre o valor venal inteiro, sem limitador. No caso dessa casa, só para citar de exemplo, dá quase R$ 160 mil de TBI. Simples assim. Somos uma cidade de milionários. Isso, com certeza, inviabiliza um negócio e o aproveitamento da função social da propriedade. Assim, um imóvel desocupado, que poderia vir a ser ocupado por alguém, deixará de sê-lo pelo ITBI e pelo IPTU absurdo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Outro problema que ninguém está se atentando é o ITCMD. Temos casos de aposentados preocupadíssimos com esse aumento de valor venal. São proprietários de imóveis antigos que tiveram valor venal elevado de forma astronômica. Agora, eles se preocupam, pois trabalham a vida inteira e têm medo de morrer e deixar a dívida para os filhos. Atenção, senhores aposentados e velhinhos de Campinas. Cuidado com a conta que vocês vão deixar para os seus filhos. É um absurdo. Há casos de residências antigas que foram reavaliadas entre 3 e 4 milhões. O imposto causa mortes no inventário é 4% sobre o valor venal. Não é brincadeira, senhores. Valor venal é coisa séria. Não é palhaçada. Assim, os herdeiros terão que pagar para o Estado cerca de 120 a 160 mil de imposto. Tudo por conta desse valor venal absurdo. Mas vamos em frente. Imóvel, Rua Sacramento, processo de desocupação, casa antiga, 1956, construída em 1956, 599 metros quadrados de terreno e 500 metros quadrados de construção. IPTU era 12 mil, agora, nesta cidade de milionários, 45 mil reais, 270% de aumento. Conseguem imaginar o choque que essas coisas causam em pessoas honestas, trabalhadoras? Galpões industriais, bom, dar um exemplo de galpão industrial, Avenida Ladino Selmi, 1.715 metros, exemplo típico da forma como Campinas vê o desenvolvimento industrial. Desde 2013, o empreendimento não decola, tudo devido a um IPTU imoral. Valor em 2017 era de R$ 81 mil, e sem o maior constrangimento, esse ano, o carnê veio com R$ 92.710 mil. E valor venal de R$ 4.640. Olhando para fora, encontramos no Brasil nada tão fora de mercado. Um empreendimento que deveria estar gerando muitos empregos, impostos, renda, fica parado, principalmente devido ao seu IPTU impagável. Em Jundiaí, no Rodoanel, um imóvel semelhante não paga mais que R$ 10 mil. Onde será que as empresas vão se instalar? Acho que está muito óbvio onde elas vão se instalar. Outro caso absurdo, Nova Campinas, aumento de 70%, valor venal este ano, 3.282, valor de IPTU, R$ 53 mil. O limitador vai para 34. O limitador foi uma forma elegante
de ver se vai matar a gente agora ou mais para frente. Eu acharia, os senhores vereadores, a dignidade de decretar a nossa morte já. Porque é uma hipocrisia botar essa faca no peito da população da cidade. Aumentos muito injustos. Alphaville, 30%, com mais 10, 50%. Jardim Paraíso, a Casa Rua Manuel Afonso Ferreira, 50, mais 10, mais 10. Eu já estou considerando os 10 mais 10, né? Porque tá aí, já estamos quase no meio do ano. 70% de aumento, uma casa no Jardim Paraíso. Estância Paraíso, os aumentos foram agora de 75%, com mais 10, 95%. Casa na Frei Manuel da Ressurreição, 120%. Jardim Botânico, 120 com mais 10 e mais 10, vai para 150. Jardim Botânico, 30 com mais 10, 50. Galpão Industrial, Parque Viracopos, desocupado. Valor venal saltou de 51 milhões para 83 milhões. O imposto foi para 2 milhões e 100 mil reais. O imóvel poderia estar gerando emprego, renda para a cidade, está aí parado. E para terminar, termino minha apresentação com sentimento de dever cumprido, como alguém que acredita no imóvel, como um bem de raiz, objetivo de todo ser humano de construir um lar, trabalhar, prosperar e principalmente ser feliz. Não podia fugir a essa responsabilidade, essa obrigação com a minha cidade, meus clientes, meus amigos e todos que amam Campinas. Qual será o futuro desses imóveis? Estão fadados ao abandono, se juntando a tantos outros, já em estado avançado de degradação, com mais de 15 faixas de vende, aluga? Isso é justo com a cidade? É esta arrecadação predatória e confiscatória que queremos? Senhor prefeito Jonas, senhores vereadores, os cidadãos de bem dessa cidade pedem socorro. Muito obrigado. Que aula que nós estamos tendo aqui de como não fazer o aumento do IPTU. Eu acho que está sendo uma audiência pública de suma importância e o que me deixa estarrecido é como é que o prefeito Jonas Donizete não ouviu e não acatou esses profissionais de mercado que dão um show, que dão aula. Eu só tenho uma palavra: má administração. Passo agora a palavra para o senhor Francisco de Oliveira Lima Filho, presidente da Abicamp. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Marcelo. Queremos agradecer para você abrir a porta dessa Câmara, para que pelo menos nós aqui entrássemos aqui, né, para fazer o nosso beabá, junto com essa plateia maravilhosa que está aqui, e posso dizer e confirmar para você que aqui tem o PIB de Campinas. Aqui dentro está o PIB de Campinas, gente. Tá a SIC, está o Ciesp, está o fórum de todas as entidades que gera recurso no centro da cidade. Está tudo aí representado, sentadinho, bonitinho aí. Está o PIB de Campinas. Quero agradecer aos vereadores que estão presentes, que tiveram a coragem de estar aqui presente hoje. E eu peço a vocês uma salva de palmas para eles que estão aqui presentes. Essa facada no peito foi a primeira palavra minha, na primeira pronunciamento da Abicamp. A Abicamp existe há 32 anos. Eu existo há 52 anos no mercado. Sou casado há 49 anos e minha esposa está aqui me acompanhando para me levar para casa. Então, minha gente, além da facada no peito, que o Paulo falou, veio contramão, gente. Contramão. Eu esqueci meus documentos em casa, vocês desculpem, mas vou falar com a cabeça minha.
veio totalmente contramão. Nós estávamos em decadência, fomos mais para decadência ainda. Então, eu digo a vocês que a construção civil, o lojista, é a mola propulsora do país, é o que gera renda, é o que gera receita, é o que gera emprego. Está morrendo, já estava, está morrendo. Eu procuro obra em Campinas, não tem obra em Campinas. Puseram uma notícia no jornal ontem, se não me engano, eu acho que aquilo lá já é leilão de algumas coisas que estão vendendo, porque eles não têm mais dinheiro, nem para fazer, vai ter que leiloar para vender. Então, nós pedimos revisão de aplicabilidade da lei que reajustou o valor do IPTU em Campinas. Nós pedimos isso. Dentro do que tudo foi comentado, resume nisso. Lei de incentivo para novos investimentos e geração de emprego. Primeiramente, nós gostaríamos de pedir, isso é solicitar, se nós não conseguirmos colocar esse IPTU da maneira correta que deve ser, por causa da lei, por causa não sei do quê, por causa não sei daquilo, seja lá o que for, gente, tem que cancelar, porque nós nem chegamos em 2019, já tem 10% de aumento e mais 10% de aumento, que dá 57% de aumento. Com os 30 que fala que é 30, não é a palavra portuguesa, aí está errada, até 30 não. É acima de 30, porque o meu está dando 46%, certo? Então, esses 10 mais 10 não tem nada a ver com lei. Vamos tirar ele fora? Né? Vamos deixar mais leve? Tira fora esses 10 mais 10 aí. Qual foi a inflação agora, gente, esse ano que passou? Qual foi a inflação do mês passado? Não é? Então, a proposta é esses 10 mais 10, falar um tchauzinho para ele. E financiamento do reajuste. Qual é o reajuste? Você pega o valor do IPTU de 2017, põe a inflação nele e a diferença parcela em 10 parcelas. 10 parcelas mensais. Para ver se tem condições de pagar ainda, Marcelo. Tá? Essa é a nossa proposta. Porque não é 30, é mais que 30. Os 10 mais 20 dá para tirar sim. Tem como tirar. Se quiser que o pulmão nosso continue funcionando. Se quiser que as lojas no centro da cidade abram. Se quiser que o Armindo Dias continue, o filho aqui, Antônio Dias, presente, continue investindo do jeito que está investindo em Campinas e outros investidores aqui, como o ex-dono da Seller, também aqui presente, meu amigo, representando a SIC aqui. Então, minha gente, esse financiamento tem que ser em 10 parcelas, o que nós vamos pagar a mais. Mensal. Então, gente, vamos à luta. Nós vamos à luta. Campinas é de todo mundo. É do lado de lá da Anhanguera, é do lado de cá da Anhanguera, que do lado de lá da Anhanguera tem 600 mil habitantes. Então, nós convidamos o secretariado da prefeitura para estar aqui hoje. Não estiveram. É nós que pagamos imposto, gente. É que nós que sustentamos aquilo de pé. Parece que virou as costas para nós. O que está acontecendo? Os vereadores, que são 25 que votaram contra, cadê eles? Cadê eles? Né? Certo? Olha, o Zé está aqui presente. Tem até uma faixa ali, né? O Zé tá Vereadores aqui não traiam seus eleitores. Certo? Cadê Gente, o presidente da Câmara que tem a obrigação de estar aqui presente hoje? De vocês, que senhores depende do nosso vereadores. dinheiro. Cadê ele?
Por que ele não está aqui IPTU hoje? não tem partido. Porque a ele não tá cidade aqui não hoje. merece. Gente, vocês têm que fotografar o rosto, o perfil de todo mundo, para depois a gente conversar com eles, um a um. Tá certo? Eu deixo aqui meu muito obrigado, Marcelo. Parabéns por você, pela força que você tem. E olha, eu era office boy, eu já conhecia aquele homem ali, ó. Cadê ele? Fica de pé aí, gente. Fica de pé aí, gente. Vocês conhecem esse moço aí? É o avô dele. O pai dele, desculpa, é o pai dele. Eu ia lá, molequinho, reconhecer firma, ou pagar título no cartório, eu ia lá com ele. Hoje eu estou com 70 anos, parece? Tá? Muito obrigado por vocês, gente. Eu devolvo a palavra ao Dr. Marcelo. Muito obrigado. Muito orgulho em ter aqui a presença do meu pai, que entende como ninguém do ramo imobiliário e me deu a devida educação para eu continuar a minha luta. Aconteça o que acontecer, eu tenho as minhas convicções e lutarei sempre por elas, meu pai. Muito obrigado. Abro agora a palavra para quem quiser fazer uso dela, aqui à minha esquerda, à direita dos senhores. Peço para que nós respeitamos o tempo de 3 minutos até o limite de... nós temos que encerrar aqui às 16, tá? E eu também gostaria de ouvir os vereadores que aqui estão presentes também. Então, peço, nós teremos aproximadamente 30 minutos, a gente para a fala do público às 15 para as 4, e aí eu passo a palavra para os vereadores. Boa tarde a todos. Meu nome é José Salomão Fernandes, advogado, contabilista, diretor aposentado da Unicamp, ex-diretor da Coab, membro do Concidade, do CMDU e de outros conselhos da cidade. Gente, não aguentamos mais a carga de impostos que tem sobre nós nesse país. A prefeitura já tem ICMS, IPVA, uma fatia muito grande, a conta de luz quase 30% de ICMS, telefônica quase 30% de ICMS, quer dizer, IPVA é uma quantidade enorme de impostos. E eu queria falar muita coisa, mas os oradores que me antecederam já falaram tudo que tinha que falar. E quero parabenizar os oradores que me antecederam. Então, eu acho, veja, eu tenho uma casa em São João da Boa Vista que houve um acréscimo de IPTU de 3,5%. E São João da Boa Vista é uma cidade que não deve nada para ninguém, muito bem administrada, né? Faz 15 anos que eu tenho essa casa, nunca houve aumento do valor venal. E o reajuste deste ano do IPTU foi de 3,5%. Por que Campinas tem que aumentar já 30% no valor venal e mais 20% ainda no futuro? Eu acho uma barbaridade. Não dá para aguentar. Eu acho que isso aí tem que ser revisto, né? Então, eu acho... Era isso que eu queria dizer e espero que a Câmara reverta essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizer para os senhores controlarem o tempo, eu deixo lá os 3 minutos, eles ficam logo ali acima, tá certo? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o vereador Marcelo e toda a mesa e toda a população de Campinas. Eu estou aqui como empreendedor, investidor em Campinas e falando especificamente do IPTU, do segmento do setor produtivo. Eu tenho um galpão no GR2 Campinas e gostaria de falar em números disso, representando outros amigos que têm investimentos junto comigo de São Paulo. O GR2, ele tem hoje o custo, o IPTU por metro quadrado, por mês, ele custa R$ 4,45 o metro quadrado. O valor de aluguel do metro quadrado do galpão custa R$ 10. Ele custa exatamente 45% do valor do aluguel. Isso, se nós formos parar para fazer uma conta em termos de arrecadação, um galpão desse, que
gasta ou está sendo cobrado 94 mil por ano de IPTU, ele gera uma receita para a cidade, na média desses galpões, de 2 a 4 milhões por mês. Sabendo que o ISS é 5%, eu estou falando que eu tenho de 100 a 200 mil por mês de ISS que a prefeitura está deixando de arrecadar, porque esses R$ 4,45 o metro quadrado do meu galpão, ele custa, o mesmo galpão lá na Rodonel de São Paulo, custa menos de 50 centavos o metro quadrado, ele custa 10 vezes menos no Rodonel. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a prefeitura: por que o mesmo galpão, com o mesmo padrão, custa 10 vezes menos em São Paulo, custa 14 vezes menos aqui em Hortolândia, e aqui em Campinas ele custa, além de custar 10 vezes mais que São Paulo, existe um valor também diferenciado nessa alíquota do imóvel, que outros galpões, vizinho, atravessando a rua, de R$ 4,45, custa R$ 1,70, com o mesmo padrão, e um pouquinho mais distante, mas com o mesmo padrão de investimento de galpão industrial, custa menos que 50 centavos também. Então, eu estou vendo que Campinas adotou um modelo, como se falou no começo, de mancha, e que ela pôs valores diferentes para o mesmo produto. Então, eu tenho valores fora de mercado em relação às outras cidades e fora de mercado dentro de Campinas. Com certeza, gente, no setor produtivo, o preço de elevação do IPTU, esses galpões estão com vacância desde seu lançamento com mais de 50% de desocupação, estão deixando de gerar emprego para a cidade, estão deixando de gerar a principal renda, que é o ISS, que é 10 vezes maior que o IPTU. Desculpa, eu não sei que conta que a prefeitura fez para chegar nisso. Isso é um absurdo na economia, tá? Então, eu gostaria só de colocar esse exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso eu chamo um debate de alto nível. Eu gostaria que a senhora, as pessoas que se identificassem, o nome, por favor, antes de ter a sua fala. Sanai Murayama Saito. Sou diretora do Fórum em Defesa do Empreendedorismo em Campinas e sou presidente do Sindivarejista, Sindicato do Comércio Varejista. Esse imbróglio todo trouxe muita coisa errada e muita coisa ruim para o comércio e para os empreendedores. Como disse o Picoloto, Campinas acho que não precisa de investimento. Nós não precisamos de investidores. Nós somos mais que todos. Nós não precisamos de ninguém que venha investir na nossa cidade. Afinal de contas, a cidade está crescendo tanto, é tanto aluga-se e vende-se, crescendo num volume tão grande. Para que investidor? É essa a conclusão que a gente chega. Nós que trabalhamos enfrentando todos esses problemas, o nosso comércio em Campinas, onde a gente anda pelas ruas principais e vê tantos imóveis, aluga-se e vende-se, tantas famílias que lutaram a vida inteira estão chegando nesse final, fechando as portas, nem sabendo nem como vão viver daqui para frente. E vem essa surpresa tão grande agora em janeiro. E como o senhor é oriundo de cartório, eu tive uma experiência muito ruim. No final do ano, nós perdemos a nossa gerente. Ela era divorciada, vivia com as duas filhas. A mais velha, 27, a menor, 18. Tem que fazer inventário, tem que fazer. Vamos lá fazer o inventário. Um apartamento financiado pela Caixa Econômica, tá? Que, graças a Deus, com a morte da mãe, vai ser quitado. E um quarto da casa da avó. R$25 mil para fazer o inventário. As meninas ficaram piradas. Da onde tirar esse dinheiro? Para deixar tudo regularizado, para quando vier a quitação do imóvel pela Caixa, tudo ficasse resolvido. Da onde se tira dinheiro? Um apartamentozinho financiado pela Caixa de 350 mil.
Um quarto da casa da avó, de uns 300 mil. Quem tem 25 mil reais? Vamos pagar pelo valor venal? Não, não. Tem uma tabelinha aqui, tá? Que não é bem esse valor. Mas eu não consigo vender minha casa nem pelo valor venal, e ainda vou ter que pagar ITBI de uma coisa pior ainda. Então, é essa a situação em Campinas, tá? Eu, como oriunda e também nascida em Campinas, eu estou vendo essa cidade morrer. Eu estou vendo que os nossos vereadores não estão enxergando a nossa cidade. Eles estão achando que está tudo mil maravilhas, né? Tudo quanto é investidor vem, chega e faz e vem para cá. Não, não. Nós estamos vendo indústrias, comércios indo embora de Campinas, tá? Eu mesmo já disse para os meus filhos: quer comprar alguma coisa? Vai para Paulínia. Não compra em Campinas, não, tá? É triste, né? Para a gente que, como campineiro, fala uma coisa dessa. A gente ama essa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado pela fala. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, eu sou advogada. Eu até anotei, porque são tantas coisas. Quando chegaram os carnês do IPTU, eu comecei a ler a planta genérica do município, a forma que ela foi feita. Eu fui estudando a fundo, porque não tinha como pagar aquilo. Então, primeira coisa, a portaria 511 do Ministério das Cidades, no artigo 30, parágrafo 2º, ela recomenda que a cada 4 anos seja revisto. Não é imposição, não era compulsória, era recomendável. Enfim, no artigo 33, ele trata do princípio da publicidade. Aí você pega... Eu tremo mesmo, não se preocupem que eu não vou morrer aqui, não. Você pega o regimento interno da Comissão de Valores Imobiliários e está assim: caberá aos membros garantir a discrição, sobre o que for deliberado nas reuniões. Como é que isso pode ser feito? Isso foi tudo às escuras. No dia 7 de novembro, o Santoro veio aqui, a gente estava discutindo na audiência pública do plano diretor, e ele falou aqui para todo mundo ouvir: pobre vai morar no Taquaral, no Gramado, no Alphaville, em Barão Geraldo, em Sousas. Como é que pobre vai conseguir morar lá com esse IPTU desse jeito? E não adianta falar que vai isentar o IPTU da baixa renda classe 1, ou dizer que vai ter desconto, porque a padaria do lado vai ter IPTU caro, a escola vai ter IPTU caro, o supermercado. Algum jeito, o empresário tem que tirar isso. Não é possível, entendeu, aceitar. Se a prefeitura queria parar de tomar invertida na justiça com o valor venal de referência para cobrar o ITBI, poderia ter, sim, chegado no valor venal que eles achassem que fosse correto. Mas abaixasse a alíquota, pelo amor de Deus. Não deixasse a alíquota alta, não fizesse isso com as pessoas. O país numa recessão incrível e você recebe um IPTU desses na sua casa. E o pior é a questão da luta de classes, o nós contra eles, porque nós baixamos o IPTU para 80 mil pessoas, se eu não me engano. Aí a pessoa de baixa renda fala: o problema é seu, você mora num bairro rico, você que paga IPTU e ponto final. E a coisa não é assim. A cidade é de todo mundo. Infelizmente, a Câmara, hoje, eu acho que ela... não, tenho certeza, ela não nos representa. Eu estou ouvindo a quase todas as reuniões, desde o primeiro dia do ano. Dia 5 de fevereiro foi a primeira. O Paulo Haddad falou ali na tribuna Bilhão Soares que o IPTU era justiça social. Ele falou, está gravado, IPTU é justiça social. Que raio de justiça social é essa? Entendeu? Eu comecei a estudar, achei várias coisas. Achei lei de isenção para clube. A IPIC, esse ano, vai ter 1.014.000 de desconto do IPTU se ela cumprir a função dela de apoio ao esporte. Juntando os que eu encontrei, vai dar 4 milhões de isenção. Então, como é que funciona isso? Uns pagam e os outros têm isenção? Isso é muito privilégio. Eu peço à vereadora Mariana Conte, que está aqui, e ao Marcelo Silva, que vejam isso. Na verdade, já vou encerrar. Eu acho que a gente está com uma inversão de valores. Vocês são nossos funcionários, não é o contrário. O Jonas é nosso funcionário, não é o contrário. Entendeu? Eu não tenho que ficar me matando de trabalhar para pagar imposto que não vai para lugar nenhum. Obrigada.
Muito obrigado. É uma pessoa que realmente sempre está presente na sessão, atuante. Obrigado pela fala. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou morador e proprietário de imóvel aqui em Campinas, tá? Na verdade, eu vim mais aqui expressar um sentimento que eu estou tendo aqui. É um assunto importante, ver o horário que nós estamos aqui, é um horário comercial, o plenário está cheio, acho que vieram bastante pessoas, mas eu estou decepcionada com a presença dos vereadores, né? Então, eu acho que isso foi muito ruim, um assunto importante para todos. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, porque você não vê a mídia cobrindo isso, você não vê os jornais da televisão, e a televisão falando desse assunto importante para todo mundo. Estou achando estranho. E aí, parabenizo o pessoal que está envolvido aí, que está se movimentando, mas, infelizmente, o futuro daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, porque se a Câmara, que é para nos representar, não está aqui, quem que vai ajudar a gente? Concorda? Então, mais aqui, eu queria deixar um registro da minha decepção com a Câmara dos Vereadores. Nós votamos em quem não está aqui, certo? E todo esse aumento de IPTU, vocês já explicaram, todo esse processo muito estranho, tá? A mídia não cobre do jeito que deveria cobrir, porque é um assunto de interesse de todos, e, geralmente, assunto de interesse de todos tem que ter uma cobertura da mídia. Então, não estou entendendo o que está acontecendo, não sei o que vocês vão continuar fazendo, porque, no ritmo que está, eu não sei o que nós vamos conseguir reverter. Então, eu queria deixar, primeiro, a minha decepção e, segundo, a minha pergunta. O que vai ser daqui para frente os próximos passos? Qual vai ser o envolvimento de cada um, de quem está no plenário, de chamar mais gente, de fazer uma nova audiência? Não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque não adianta fazer aqui com meia dúzia de vereadores e o assunto morrer, que não sei se é isso que eles estão querendo. Tá? Então, eu queria deixar esses dois registros aí, a pergunta e o registro da decepção. Obrigado. Muito obrigado. Muito preciso na sua fala, na sua argumentação. Muito embora essa audiência pública não tenha o poder de deliberação, nós faremos sim um encaminhamento e continuaremos lutando, se necessário, novas audiências, novos envolvimentos da população. Vamos espalhar para que realmente seja revisto esse aumento abusivo. Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo Biondi, eu sou presidente da Rede Total de Imóveis. Eu quero agradecer ao Marcelo essa oportunidade, pedir desculpa aos colegas que eu cheguei um pouquinho atrasado, mas sabem por quê? Eu estava atendendo um cliente que alugou um imóvel que era residencial, como comercial, ele alugou para um escritório, e esse escritório foi tirar o alvará, e o proprietário foi presenteado com um carnê retroativo do imóvel que passou de residencial para comercial, com um IPTU absurdo de 5 anos atrás. E aí ele ficou apavorado, porque o IPTU era baixo. O IPTU que ele recebeu agora, porque ele alugou o imóvel para comercial, um IPTU absurdo, ele falou, não vou pagar. E não pagou. E a prefeitura protestou. E ele perdeu o cheque especial dele no banco, porque ele foi protestado. Olha onde vai o IPTU que esse governo está fazendo em Campinas. Então, você aluga um imóvel que era residencial para comercial, a prefeitura inventou um IPTU retroativo, manda para você de 5 anos. Isso, vamos supor que tivesse alugado há 5 anos atrás, e o inquilino desocupou, você já deu a quitação para o inquilino, sobra para o proprietário pagar o IPTU, e é absurdo, não é um valor pequeno. E aí eles mandam para o cartório de protesto, você vai, paga o IPTU na prefeitura e vai ter que pagar a baixa no protesto, 800, 1.000, R$ 1.500 para baixar seu nome, para você poder ir no banco, ter seu cheque especial de novo. Como bem disse o Picoloto, o IPTU só não envolve você pagar a mensalidade, envolve o inventário, envolve a doação. Eu tenho uma família que achou que ia gastar muito para fazer a doação no final do ano. Hoje, o IPTU do imóvel dele foi para 2 milhões. Estava em 600. Agora que ele não vai fazer a doação, porque é 4% sobre o valor venal. Isso, gente, criou-se quando a prefeitura inventou o valor referência,
que nós fomos chamados. Você lembra, Mário? Nós fomos chamados, nós tivemos uma reunião e nós começamos a mostrar que estava errado a maneira que eles estavam fazendo o valor referência. Porque o valor referência era um pulo para acontecer isso que está acontecendo com o valor venal agora. E era um pessoal da Unicamp que não sabia nada. Eu estou no mercado imobiliário há 45 anos. Tentei argumentar como que você vai fazer um valor referência numa Francisco Glicério. Cada quadra é um valor de mercado. O valor venal é o mesmo. Nunca o valor venal, em lugar algum, foi próximo do valor de mercado, porque o valor de mercado é flutuante. Ele vai cair e o valor venal vai ficar um absurdo. E quando eu questionei no valor referência, sabe o que eles falaram para nós? Entrem com uma ação. Antes de aprovar, já mandaram que nós entrássemos com ação. Tá certo? Então, a ideia do valor referência já era para fazer essa palhaçada que está fazendo. E tem um detalhe, não paga, eles protestam. Obrigado, gente. Vamos lutar por Campinas. Muito obrigado. E lembrar que o ITBI também, nessa gestão, pulou de 1,5% para 2,9% também. Um aumento de 80%. Meu nome é Álvaro. Eu sou ali da região do Carlos Gomes, que fica próximo de Jaguariúna e Pedreira. E eu venho aqui trazer um caso do bairro Gargantilha. O Gargantilha é um bairro tão pobre que o IPTU lá é imune. É imune, está aqui, para quem quiser ver. O que chamou a atenção foi a valorização dos terrenos lá, 360%. É impossível, não tem como. Se as pessoas forem lá, é um disparate. Então, gostaríamos de uma correção nesse rumo aí, porque as pessoas lá são todas pacatas, a maioria, e elas, é imune, não paga nada, mas elas não estão se apercebendo da armadilha que foi montada para os proprietários. Obrigado, agradeço a oportunidade. Viu? Muito obrigado, e é esclarecedor a sua fala num bairro da cidade. Realmente as pessoas têm que se atentar a isso, não está pagando IPTU, só que o valor foi lá em cima. Muito obrigado pela contribuição e pela presença. Boa tarde a todos. Agradecer inicialmente ao Marcelo pela iniciativa de abrir, chamar essa audiência pública, que dá a oportunidade de manifestar mais uma vez a nossa indignação contra o que aconteceu, estão chamando de acontecido, mas eu acho que dá para reverter. Sou arquiteto Ronald Tanimoto e já participei de forma voluntária de vários conselhos municipais, com alguns colegas que estou vendo aqui, inclusive da área imobiliária, do segmento imobiliário, do Conselho do Patrimônio Histórico, e hoje, de forma voluntária, coordeno o Movimento Brasil Livre, o MBL, no Estado de São Paulo, que, inclusive, chamou uma manifestação da população no dia 21 de janeiro, e foi um dado histórico, que, pela primeira vez, um prefeito recebe uma manifestação de rua contra o aumento do IPTU no período de férias, porque a gente sabe que é uma estratégia do poder público aumentar na virada do ano, não vão conseguir se mobilizar, festas, ano novo, depois só no carnaval, mas a população foi dia 21 de janeiro para as ruas e se manifestou contra o aumento do IPTU. E principalmente pelas argumentações que foram dadas. Algumas argumentações, verdadeiras falácias, ainda bem que foram por terra hoje, com a presença das pessoas do segmento imobiliário, que o prefeito justificou exatamente isso. Não fui eu, não foi minha responsabilidade. O setor imobiliário me deu esse mapa de valores. Isso já é grave, porque não é verdade. Eles vieram aqui dar a cara. Não é verdade, e eu sabia que não é verdade, porque eu já participei de vocês. Não é assim que funciona um cálculo do valor do imóvel. Segundo, a argumentação que foram caindo por terra, que é importante para isso uma audiência pública. O IPTU não era aumentado durante 12 anos. Então, eu tinha uma responsabilidade de aumentar. Inclusive, nos últimos 5 anos que ele foi prefeito, também não foi aumentado. A minha mãe organiza muito bem a cozinha dela, organiza muito bem o orçamento dela. Ela não vai aparecer com um aumento de 60%, 50%, 60% de uma vez só, se teve 12 anos sem aumento. E durante 5 anos poderia ter discutido com a cidade, parcelado esse aumento, deveria ter feito dessa forma, de forma responsável. Então, foi muito bom nesse sentido, de cair por terra essas justificativas mentirosas
E o que é mais importante, lamentando a não presença do Poder Público Municipal, do Executivo, cabe agora, como proposta de engajamento, é convencer o Executivo que ele tem que cancelar isso. Porque foi pego na mentira. Foi pego na mentira. Recua, que é importante. E não aceitar que não dá para fazer nada. Não, a gente vai para a rua para protestar, nós viemos em audiência pública para explicar que dá para fazer sim, e sensibilizar o poder público municipal, de uma forma geral, não só o prefeito, porque não adianta só conversar com o prefeito, que já foi bem dito aqui, que para ele interessa implantar a política do nós e eles. Eu dei de graça para uns, estou cobrando de outros. Isso não existe. Os amigos aqui do segmento imobiliário sabem. Você não pode implantar IPTU progressivo, você não pode implantar cobrança progressiva de IPTU sem ter sido discutido na Conferência das Cidades. Não foi discutido. Quais regiões cabe o IPTU progressivo e quais cabe desconto e quais cabe isenção. Então, nesse sentido, nós temos que mobilizar a proposta de encaminhamento. Sensibilizar o Executivo. É possível, sim, cancelar. O prefeito Paulo Serra de Santo André, após 2 manifestações de rua, cancelou o IPTU. Como assim cancelou? Cancelou. Já tinha sido cobrado o boleto. Ele mandou cancelar, refazer o IPTU, quem pagou teve um crédito tributário, e o que ele disse? Como assim um prefeito cancele e não tem nenhum aumento? Ele tem uma responsabilidade sobre isso. Qual aumento será dado, seu prefeito? Simplesmente a inflação do ano anterior. Me parece muito coerente. E vamos discutir com toda a população o valor do mapa imobiliário de valores. Então, essa é uma sugestão. Além de já parece que foi encaminhada da área da justiça, pela área judicial, sensibilizar, continuar na pressão, é possível sim, não existe favas contadas. Cancelar, refazer o IPTU novamente, e sim, a cidade está aqui querendo participar dessa discussão do mapa de valores. Obrigado. Muito obrigado, Ronald. Boa tarde a todos. Marcelo, meu irmão, agradeço essa oportunidade da gente poder nos manifestar. Eu parto do princípio de que o prefeito e os vereadores fizeram um juramento quando foram eleitos. E esse juramento é bem claro de que o povo é acima de qualquer coisa. Quando se toma uma atitude tão radical contra o povo, eu fico assim preocupado em termos de mudança de forma de governo, porque quando você não olha para o povo, você é um ditador, né? O secretário de Habitação de Campinas, pela primeira vez, chegou e falou uma verdade de Campinas. São 110 mil moradias o déficit habitacional de Campinas. Pessoas que moram na informalidade, de várias formas. Se umas contas simples de qualquer engenheiro que faz projetos, sabe que 110 mil moradias representam 500 mil pessoas. Campinas tem o quê? 1.300.000. Nós estamos falando em 40 e tantos % da cidade está na informalidade. São comunidades e são formas de moradia indecentes. Quando você toma uma atitude dessa do IPTU, você vai mexer aonde? Naquela pessoa, ou naquelas entidades, ou naquela pessoa jurídica que tem o poder de suprir essa necessidade de Campinas. Como você vai gerir um plano para o povo onde você desestimula o investidor? Ele pode ser mal visto, ele pode ser, mas se a gente tiver esperança que o município, a prefeitura, vai fazer 110 mil moradias, é ilusão. Nós vamos virar aqui mais 50 anos com a mesma história. Depende do investidor. Os critérios para se construir, vamos conversar, vamos ver a sustentabilidade da construção, mas eu tenho que tirar a informalidade da cidade. Eu só fico preocupado quando o povo não é o foco de um município. Agradeço, obrigado a todos. Muito obrigado pelas palavras.
Oi, boa tarde. Eu sou Tereza, do Resgate Cambuí. A gente também faz... Opa, peraí. Pronto. A gente faz parte de vários conselhos também. Só uma dúvida, o Márcio Barbato comentou que a comissão não viu o decreto e o assunto já foi para a Câmara. Eu queria só confirmar se você não viu o decreto da comissão ou o projeto de lei. Porque o decreto é do ano passado, se não me engano, é de agosto. Não, o decreto da comissão foi o que formalizou a comissão, né? O que nós não vimos foi a minuta do projeto de lei que gerou o aumento do IPTU. Não, isso que eu imaginei, é que você usou a palavra decreto, era só para tirar a dúvida. A comissão foi reestruturada pelo decreto 19.431, de 7 de março de 2017, e conta com a participação da Prefeitura e de entidades do setor imobiliário. A sociedade foi excluída. Inclusive, o regimento interno da comissão, eu vou repetir o que a Amanda falou, é o item 5.3. Caberá aos membros garantir a discrição sobre o que for deliberado nas reuniões, em especial no que se refere à imprensa, órgão de comunicação em geral, ou a qualquer pessoa ou entidade. Só por isso aí, eu, se fosse participar, já não entraria. Pauta da primeira reunião. Aí tem várias pautas, eu não vou me ater, mas, assim, a do dia 30/3, a segunda reunião, ela ia analisar nada mais, nada menos do que Souzas, Joaquim Egídio, lado direito da rodovia Dom Pedro, lado direito da rodovia Ademar de Barros e Barão Geraldo. Para vocês terem o tamanho da ideia, para uma reunião de 2 ou 3 horas, para analisar esses valores. Tá? E a do dia 12/4, por exemplo, nós temos tudo isso no blog, eu já falo para vocês isso. Seria região Swiss Park, polígono entre Anel Viário, rodovia Anhanguera, Bararão, Pedação, região próxima do Shopping Iguatemi, região entre rodovia Dom Pedro, Barão Geraldo, Paulínia, rodovia Anhanguera. Ou seja, as áreas discutidas em cada uma dessas reuniões são enormes, nós temos toda essa documentação e está disponível em SlideShare, para quem quiser, eu já dou o endereço. Então, assim, o que fica para a população é a questão de como as entidades endossaram, participando e assinando atas de algo de que depois, agora, a gente vem aqui reclamar do que foi feito. Tá? As decisões tomadas não foram as mais acertadas. Então, por que essas entidades não chamaram a imprensa, não saíram da comissão? Por que não foram no Ministério Público? Por que elas se calaram? Sabe, isso tinha que ter sido resolvido já. A sociedade totalmente por fora e quem está lá dentro está endossando. Então, a minha questão é essa. E a falta da participação da sociedade é algo que pode e deve ser questionado, pois é ela que, no fim das contas, vai pagar por tudo isso. E toda essa documentação está no nosso blog Individuação. Posso dar o link para quem quiser. Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Boa tarde a todos. Alberto Cabral, sou advogado. Na pessoa do vereador Marcelo Silva, eu cumprimento os demais membros da mesa. Aqui fica a minha satisfação em ver a população reunida, buscando fazer valer o seu direito e, acima de tudo, o direito. Nesta casa se aprovam leis ou se revogam leis. De tudo que nós escutamos aqui, podemos concluir que posições, fatos foram relatados, mas eu fico aqui indagando o que efetivamente nós vamos fazer. Então, aqui eu peço que todos os representantes das pesadas entidades do setor imobiliário se unam e busquem efetivamente uma solução para atingir o objetivo e o direito a que se pretende ver resguardado. Eu sei que aqui tem muito advogado, mas cabe aqui lembrar a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a revisão dos atos administrativos. Então, essa é uma súmula muito importante, que possa ser utilizada e que possa vir abrigar o nosso direito como cidadão
que quer pagar imposto, sim, mas um imposto justo, alguma coisa que se efetivamente seja concreta e viável, para ver reverter o imposto ao nosso benefício. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. Boa tarde a todos. Meu nome é Messias Júnior, sou presidente da Associação de Moradores do Bairro Nova Souzas e diretor social do Conseg Souzas Joaquim Egídio. Primeiro, parabenizar o vereador Marcelo Silva e a mesa, extremamente competente, e parabenizar todos que puderam vir. É claro que Campinas gostaria de estar inteira aqui hoje, mas não pode estar. Mas a gente está representando aqui essa cidade que ficou indignada com esse aumento absurdo do IPTU. Eu só queria aqui rapidamente, vereador, Souzas, 2015, Diário Oficial, nova sede do Centro de Saúde Souzas. Diário Oficial 2015. Aonde foi o dinheiro do IPTU que não foi construída? Não foi construída. Nós estamos com o transporte coletivo de Souzas totalmente precário. Não foi nada utilizado até que a gente possa ver ou esteja acompanhado da questão do IPTU. Então, a minha pergunta aqui, para ser breve, não usar nem um minuto da minha fala, é se a Prefeitura de Campinas, vereador, o senhor nos representa, leve essa pergunta. Esse aceleramento e essa força do aumento do IPTU, ela vai ser revertida da mesma forma para a população ou não? Porque nós não queremos ser lembrados apenas de 4 em 4 anos. Esse tempo já passou. A população sabe muito bem agora quem está a favor da população e quem não está. Parabéns, vereador, e continue nos representando. Muito obrigado, Messias. Esse dinheiro do aumento do IPTU, Messias, é para cobrir o rombo da Prefeitura. Para complementar, 23 de janeiro de 2018, protocolo 2018-10-2045, é onde eu peço a explicação de como foi feito o IPTU da minha casa. Só isso que eu pedi para a Prefeitura. Tem 20 andamentos o protocolo, ninguém sabe, ninguém viu. É isso que eu quero. Eu quero que a Prefeitura me diga como que eles acharam o valor do IPTU da minha casa. Entendeu? É inadmissível isso. O vereador Bernadelli, líder de governo, né? Ele esteve aqui em uma das reuniões, ele falou ali na tribuna, ele agradeceu um funcionário da Prefeitura que estava sentado ali atrás, ele falou que o trabalho da PGV foi um trabalho de 4 anos, e na própria ata das reuniões que a Tereza mencionou, diz que a comissão começou no começo de 2017 e acabou em 2017. Então, como que esse senhor trabalhou 4 anos para uma coisa que está escrito que só foi 1 ano? Alguém está mentindo, a gente tem que descobrir logo quem é. Obrigada. Muito obrigado. Eles não dizem porque não tem. Né? Boa tarde a todos. Eduardo Coelho, presidente do ProURB em Campinas. Vereador Marcelo, parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado. Demais integrantes da mesa, um abraço pelas colocações feitas, que foram muito oportunas para todos que estão aqui. Cumprimentar os vereadores que aqui estiveram também e a vereadora que aqui se encontra. O que a gente vê como perfil das pessoas que estão aqui? São empreendedores, são corretores de imóveis, são pessoas da população, são pessoas que lutam e que amam Campinas. São pessoas que não podem ser colocados simplesmente numa trincheira. Eu estou do lado dos ricos ou estou do lado dos pobres. São pessoas que convivem diariamente com quem empreende, que tira suas economias, que aposta na cidade, que gera oportunidades, que acaba gerando emprego e renda. E, por outro lado, as pessoas que precisam dos empreendedores para poder morar, para viver, para ter os seus filhos crescendo, estudando na cidade e fazendo dessa cidade a coisa mais pujante que pode ter na vida e no coração de cada uma dessas pessoas. É claro que eu não posso aqui pensar na palavra desesperança. Eu preciso pensar na palavra vamos em frente. E o que nós podemos pedir hoje, depois de tanta explicação que foi dada aqui, exemplos que são marcantes, o que eu posso ver dos contatos que eu tenho tido com tanta gente é: eu estou indignado, não dá para pagar, se isso continuar desse jeito, vai inviabilizar tudo, em cada quadra tem 3 ou 4 imóveis para alugar ou para vender, agora vamos ter 6, 7 imóveis para vender ou a quadra inteira. Isso que precisa ser visto. Nós não estamos aqui fazendo política, ninguém está aqui querendo se aproveitar de nada. Depois de todo o processo de aprovação,
As pessoas sabem que uma audiência pública, depois de todo o processo aprovado, é difícil que vá adiante, e elas estão aqui. Imagine se fosse outro momento. Então, eu queria transformar a palavra desesperança numa palavra de crédito. Crédito na Câmara, no seu presidente, nos que aqui estão. Não vamos dividir as pessoas. Esse é de oposição, esse é de situação. Eu não quero fazer parte desse tipo de raciocínio, nós não vamos chegar a absolutamente nada. Eu quero fazer parte do pessoal que diz, eu venho aqui pedir o reestudo dessa situação, abandonem o que foi feito até agora, pensem em outra alternativa, sentem, discutem, criem alternativas para que a população possa ter uma resposta. Alguns dizem aqui, as entidades não reclamaram, tal, não é verdade. Reclamaram no momento das reuniões, estão reclamando, estão falando com o presidente da Câmara há mais de mês, estão se reunindo na prefeitura, como eu me reuni, e lá nós colocamos todos os problemas que vocês colocaram aqui. Não é verdade que houve omissão. A maior prova de que não há omissão é isso aqui. Pode fotografar. Isso aqui é presença. Isso aqui é motivação para resolver o problema. E, finalmente, eu queria só encerrar com uma palavra, humildade. Quem fez essa decisão, quem atuou nessa decisão, tem humildade para voltar atrás. Não estamos pedindo aqui que fiquem de joelhos perante as pessoas, não é isso. Que tenham a humildade para perceber o erro que cometeram e voltem atrás. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde, meu nome é Alexandre de Paula, eu sou corretor de imóveis há quase 10 anos aqui em Campinas e a minha palavra aqui ela é muito rápida e muito objetiva. Eu quero dizer o seguinte, que as cidades vizinhas, Jaguariúna, Paulínia, Hortolândia, Cosmópolis, agradecem a atitude que foi tomada pela nossa prefeitura de ter esse aumento no nosso IPTU, porque todo o investimento empresarial, comercial, ele vai se voltar para essas cidades. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Aqui a audiência de alto nível, com a presença de mais de 300 pessoas que passaram aqui por este plenário, numa tarde, né, de trabalho. Os senhores estão aqui realmente acreditando nessa causa. Então, agora, eu vou passar a palavra aos vereadores, começar pela vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria de saudar o vereador Marcelo pela realização dessa audiência, gostaria de saudar a mesa e gostaria de saudar todos os presentes, as pessoas que nos acompanham também pela TV. Eu tenho pleno acordo que essa audiência acontece tarde. Quando nós soubemos, na quarta-feira, no final da sessão, que no dia seguinte, na quinta-feira, haveria uma sessão extraordinária para apreciar um projeto que entrou para apreciação dos vereadores na segunda-feira. Isso é inadmissível. Eu me lembro do susto que nós tomamos, eu tenho cuidado de ler os projetos de uma forma criteriosa, e foi um absurdo, só de olhar por cima, porque não deu tempo de apreciar os projetos, com uma análise muito por cima, a gente já apontava as distorções, os equívocos. Infelizmente, esse projeto tramitou dessa forma, em regime de urgência, em 2 sessões seguidas, uma depois da outra, o que é uma brecha regimental. Qual o sentido de votar legalidade e o mérito, uma depois da outra, sem audiência pública? Não faz o menor sentido num processo democrático. Então, assim, sobre um argumento que, na minha opinião, é falacioso, que é o argumento da justiça social. Esse projeto não trouxe justiça social, até porque inúmeros bairros sem infraestrutura, pessoas com rendimento baixo, trabalhadores, tiveram, sim, elevação de IPTU de 300, somando o IPTU mais a revisão da planta genérica, 300, chegaram a 500%. E a população foi ter noção disso em janeiro, quando recebeu seus carnês. Ou seja, a população está indignada, a população de forma muito legítima. O vereador Marcelo Silva apresentou um projeto de resolução, eu também fiz um projeto de resolução
pedindo, solicitando para os vereadores que todo aumento, toda mudança de tributos, toda revisão na planta genérica de valores, que conste no regimento interno dessa casa, que qualquer alteração desse tipo tenha que passar por audiência pública. É um absurdo que isso não tenha, isso é o mínimo. É o mínimo para que isso não aconteça, é o mínimo para que ações desse tipo não aconteçam. Tem bairros que, inclusive, não tem posto de saúde, Gargantilha, que não tem asfalto, tem bairros precaríssimos e que tiveram um aumento, uma valorização de IPTU, um absurdo. Agora, eu gostaria de só salientar, nesse pouco tempo que eu tenho, uma questão. A Amanda fez uma colocação muito importante, que é a questão seguinte. Infelizmente, tem sido um padrão nessa cidade, uma coisa que eu acho que eu acho que é importante trazer a público, que é o seguinte, é taxar para alguns e isentar para outros. Hoje, na noite de hoje, está na pauta da sessão da Câmara um projeto de lei que diz sobre a concessão de incentivos fiscais no município de Campinas, que é um projeto de lei que dá incentivos fiscais para empresas que são do ramo empresas montadoras de ônibus, veículos elétricos híbridos, fabricantes de bateria, fabricantes de painéis fotovoltaicos e fabricantes de máquinas e equipamentos e outras fontes de energia renovável. Está na pauta de hoje à noite, um processo de renúncia fiscal para essas empresas. E aí, quando a gente vai vendo aqui, não vai dar tempo de eu entrar nos detalhes do projeto, mas a Prefeitura apresentou um relatório de estimativas de impacto orçamentário financeiro, que é uma das determinações da LRF. E está aqui, porque toda vez que você vai fazer renúncia fiscal, a LRF determina, tem que apresentar compensação. E qual é a questão? O que a Prefeitura aponta como compensação? Exatamente a atualização da planta genérica de valores. Está como compensação da renúncia fiscal para essas empresas. E aí a gente vai pesquisando sobre isso, tentando analisar, e a gente descobre que, em 2016, a Prefeitura firmou um acordo com a BID, uma empresa chinesa, que é exatamente a empresa que fabrica painéis solares, que é exatamente a empresa que vai ter a renúncia fiscal, que é exatamente o valor, o critério de investimento é exatamente 100 milhões de reais, que é exatamente o valor critério para ter. Então, isso aqui, para mim, já é um absurdo, porque isso aqui é fazer projeto de lei direcionado para um setor específico. Isso vai contra a impessoalidade do setor público. O projeto de lei não pode ser feito para um setor específico. Ou seja, está explicado. A atualização da planta genérica de valores é a compensação da renúncia fiscal para um setor específico determinado. Na minha opinião, isso é opção política, é um modelo de desenvolvimento absurdo, que é concentrar monopólio em detrimento do conjunto do resto e de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Mariana Conte. Passo a palavra para o Carlão do PT. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, na pessoa do meu colega Marcelo, cumprimentar todos da mesa e dizer que eu sou um dos que votei contrário a esse projeto. Mas também fui beneficiado. Moro na Vila União, o meu IPTU diminuiu 50%. E isso me deixou muito preocupado e acho que nós temos que fazer política, não só nessa casa, mas também no movimento, porque o que ele fez foi política. Ele dividiu a cidade exatamente para enfraquecer e para justificar o rolo que ele fez. Esse minuto que eu saí daqui, Marcelo, eu fui atender um munícipe do Jardim das Oliveiras que teve 46% de aumento no seu IPTU. Né? Então, mostra a capacidade que ele teve e sua base aqui fica defendendo, fica justificando que a culpa são de vocês que não participaram lá ou legitimaram o que eles fizeram. Esse é o discurso que se faz aqui nessa casa e nós temos que combater. Agora, eu penso que nós temos que ter uma ação que a gente possa unificar vocês com outros munícipes também que foram bastante prejudicados, mas não têm o mesmo grau de organização e a mesma força que as entidades e esse movimento está tendo.
Então, talvez seja importante, Marcelo, que a gente continue insistindo em audiências públicas, mas mobilize as regiões que foram extremamente prejudicadas com o mesmo índice. Por exemplo, se compara o Jardim das Oliveiras e o Swiss Park, São Bernardo e Vila Industrial, com os imóveis com a idade um pouco mais avançada, que eu tinha algumas questões aqui que eram para ser levado e perguntado para o poder público. Infelizmente, por deliberação política, eles não vieram. Então, eu penso que, Marcelo, foi muito importante essa iniciativa, e eu acho que nós temos que fazer com que a população venha para dentro dessa casa, pressionar a base do governo a rever esse projeto, que é a única saída. E a gente pede para que este movimento se junte, porque, se a gente não fizer política, eles fazem. E fizeram a política quando, na noite anterior à votação, convocaram de forma rasteira e escondida uma votação seguida no outro dia, e nós não tivemos os votos suficientes para impedir. Então, vai ser importante que esse movimento pressione essa casa, se junte com os outros bairros que não têm ainda um grau de organização, mas estão tendo que pagar tão caro quanto vocês. Muito obrigado, Carlão. Sua ideia excelente. Deixar registrado os vereadores que passaram por aqui, tiveram compromisso, o vereador Zé Carlos, o vereador Pastor Elias, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Agora eu passo a palavra para o vereador Tenente Santini. Primeiramente, parabenizar, Marcelo, você que é nosso líder do PSD, e estamos em quase todas as lutas nessa casa em conjunto. Meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns por conseguir mobilizar uma bancada tão forte como essa da mesa, bancada tão forte como essa de várias pessoas amigas aqui que nós estamos vendo no plenário hoje. Primeiro, deixar posicionado que nós, os vereadores independentes e a oposição, votamos totalmente contra esse projeto. E deixar também claro para toda a população de Campinas o que aconteceu nos bastidores dessa votação. Foi feita uma reunião no 4º andar com o prefeito, onde ele convidou somente os vereadores da base e praticamente os proibiu de votar contra o aumento do IPTU. A portas fechadas. A que preço? A preço que quem votasse contra o aumento de IPTU estaria fora da base do governo. Isso, para mim, a minha, acho que do Marcelo, demais vereadores, é uma das maiores nossas indignações, são essa. Por quê? Nessa casa aqui, você não tem liberdade para expressar a sua opinião e não tem liberdade para defender esse eleitorado com esse poder executivo atual. Bom, nesse momento, nós posicionamos da seguinte maneira: como é que um país com IPCA menor de 3%, como é que um país com inflação menor de 3%, com IGPM negativo, com dissídios coletivos, todos os funcionários aqui que receberam dissídios das categorias, foi 1%, meio. Os funcionários públicos de Campinas tiveram 1%. Nós, da Polícia Militar, tivemos promessa de 4%, não recebemos. Meus funcionários da empresa receberam 2%. Como é que, dentro de um cenário onde todos os preços chegaram a diminuir, só a cidade de Campinas vai aplicar um aumento absurdo como esse? Tive a oportunidade aqui de ter uma reunião com o secretário Tarcísio de Orçamento, e eu já questionei ele, falei assim: ô, secretário, quanto que é o valor de inadimplência hoje dos tributos municipais? Quanto foi em 2017? Praticamente 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. O que foi feito com esse dinheiro? Esse dinheiro foi feito refis, foi parcelado. Quer dizer, o dinheiro não está no caixa da prefeitura. Esse dinheiro está parcelado em 5 anos. Como é que um dinheiro que já está parcelado, essa população vai pagar um dinheiro que já está parcelando a outra? Isso quer dizer que esse aumento do IPTU agora, eu perguntei para ele como é que está o impacto do pagamento do IPTU. Ele não sabe nem responder ainda, porque, a meu ver, no meu cenário econômico da cidade, vai ser mais um grande reparcelamento, que nada vai corrigir o caixa da cidade de Campinas, e vai prejudicar, e vai multar, e vai aumentar todo o problema do cidadão de Campinas. E eu questionei também aqui na tribuna o que o prefeito fez antes de chegar nesse momento onde era uma situação emergencial aumentar o IPTU. Qual a redução de gasto que ele fez? Eu faço parte da comissão de orçamento, eu vejo dinheiro, 50 mil reais gastado em evento, 100 mil reais gastado em treinamento, 200 mil reais gastado em consultoria, uma fortuna de dinheiro dessa cidade aqui. E mais um detalhe, né? Onde está o dinheiro das multas que são aplicadas na cidade?
Se o prefeito conseguisse fazer tudo, toda a redução, enxuguei a máquina, a gente tivesse convocado uma audiência pública aqui para a população, olha só, eu economizei aqui, ó, 100 milhões na cidade, mas mesmo assim eu não consigo. Qual a solução? E esses senhores aqui que estão hoje, os senhores que estão aqui hoje, têm plena capacidade de dar uma solução ao prefeito em conjunto, porque os senhores são empresários, são comerciantes, são cidadãos e pessoas de bem que pagam seus impostos. Mas não foi feito dessa maneira. Foi feito um afogadilho, uma maneira emergencial para tapar uma dívida pública da campanha do Jonas, onde muitos dos senhores aqui auxiliaram. E hoje o discurso aqui da bancada, aqui da base do governo, é que fizeram isso pela justiça social, para ajudar o mais pobre. Esquecendo que população, o comerciante, o empresário, o policial, todo mundo é população. Então, mais uma vez, Marcelo, parabenizo esse evento. Agradeço todos os senhores que vieram aqui. E eu acho que, em conjunto, nós temos que agora tentar remediar a besteira grande que os vereadores aqui aprovaram e que o prefeito fez. De que maneira? Tentando revogar a lei, pressionando a prefeitura. Não adianta pressionar vereador aqui, adianta, mas tem que pressionar o prefeito. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Tenente Santini, meu amigo e colega de luta aqui nesta casa. Por fim, passo a palavra ao vereador Gustavo Peta. Bom, vereador Marcelo Silva, quero parabenizar pela iniciativa. Quero até me desculpar a minha ausência durante a audiência pública, porque eu presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós tínhamos uma reunião convocada já anteriormente sobre uma campanha importante de prevenção à gravidez na adolescência, aqui do lado. Mas, de qualquer forma, eu fiz questão de encerrar um pouco mais rápido a reunião para vir aqui, para parabenizar a iniciativa, dizer que há diversos problemas na forma e no conteúdo da lei que foi aprovada, que gerou aumento de 30% do IPTU em vários casos, uma convocação feita de maneira absurda, na calada da noite. Nós soubemos no dia à noite, a votação no dia seguinte pela manhã, diversas distorções, problemas gravíssimos. Então, por exemplo, é uma mentira, e eu falei aqui na tribuna por diversas vezes, essa questão de que o aumento só ocorreu nas áreas mais nobres da cidade. Nós tivemos e temos problemas gravíssimos, por exemplo, em moradores da Vila 31 de Março, da Vila Costa e Silva, do Parque Novo Centenário, de bairros populares, que também tiveram um aumento de IPTU acima da inflação. Para além disso, nós sabemos que nós ainda vivemos uma crise econômica no país e que com grande impacto em Campinas. E a melhor forma de enfrentar uma crise econômica é estimulando, incentivando e valorizando o setor produtivo que gera empregos na cidade, que gera oportunidades, que faz a economia girar e que resolve os problemas, inclusive, daqueles que mais precisam do poder público, que sofrem mais dificuldades, que vivem em situação de vulnerabilidade e que têm no emprego a grande oportunidade de enfrentar a crise econômica que nós estamos passando. Então, eu quero parabenizar a iniciativa. Essa ideia de jogar uma parte contra a outra não funciona. O fato é que a lei tem diversos problemas. Infelizmente, o Poder Judiciário não agiu como eu acho que deveria ter agido em relação, até o presente momento, em relação a essa lei. A tal legitimidade que o Poder Executivo dizia ter a partir de uma conexão e de um diálogo com os setores envolvidos, cai por terra numa audiência como essa. Porque eu não estava aqui presente, mas a minha assessoria estava, e todo mundo ouviu dos diversos setores que foi uma mentira a informação de que a lei veio legitimada com apoio de todos os setores envolvidos na cidade. Então, eu acho que a legitimidade também está agora, o seu questionamento ainda mais fortalecido a partir das intervenções que foram feitas nessa audiência. Então, queria deixar aqui o meu parabéns à iniciativa e nós estamos juntos, evidentemente, para tentar... Para terminar, o vereador Santini falou uma coisa importante. É preciso ter um diálogo com o conjunto dos vereadores, né? Porque o fato de ser da base não justifica um voto como esse. Porque eu, por exemplo, já passei por uma situação como essa, né, que foi a votação do Camprev, quando o prefeito retirou os recursos do Instituto da Previdência do Servidor Público para pagar outras contas da prefeitura, né? Eu, na época, inclusive, apoiava o prefeito, eu deixei de apoiar. Por quê? Porque eu não ia abrir mão do meu voto,
em algo, inclusive, que a Justiça depois questionou e derrubou a sua legalidade, que foi aquela lei que retirava de recursos do Camprev para pagar outros custos da Prefeitura. Então, esse movimento é importante no sentido de ganhar força para que a gente possa derrotar projetos como esse. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. Eu passo a palavra para o Márcio Barbado, que fará as considerações finais. Depois eu encerro esta presente sessão. Muito bem, eu queria agradecer essa casa, o vereador Marcelo Silva, pela iniciativa, e os vereadores que o acompanharam nessa árdua missão de conseguir uma audiência pública após a lei ser votada. Campinas está inovando, viu, pessoal? Essa é a verdade. Queria dizer para a Tereza também, Tereza Penteado, está lá na ponta. Tereza, se você pegar a ata das 12 reuniões que houveram da comissão, da comissão que trabalhou nessa questão da revisão do mapa de valores, você vai ver a nossa indignação lá. E nós tivemos muitas indignações, inclusive as entidades que participaram chegaram até fazer ofício, como nós fizemos. Eu representei o Cresce, está aqui o ofício, né, que eu até trouxe, dizendo da nossa indignação já na segunda reunião. Na segunda reunião, a gente já não concordava mais com a metodologia adotada. Mas, para não me estender, vereador, fundamentalmente, a gente costuma não fugir da briga, viu, Tereza? Mas, fundamentalmente, o resumo dessa audiência, eu acho que ficaria o seguinte, que o Executivo Municipal seja humilde em voltar atrás e rever esse projeto. E estamos juntos, viu, vereador? Estamos juntos, as entidades estão muito bem organizadas nesse processo, nós não vamos parar, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Hoje vocês deram, as entidades e a população deu um show de cidadania, deu uma aula de imobiliário e deu uma aula de como não se fazer um aumento de IPTU. Mais uma vez, obrigado, Tenente Santini, Gustavo Peta, Carlão do PT, vereadora Mariana Conte, e a todos vocês que lotaram este plenário às 2h da tarde até às 4h20. Foi uma sessão extraordinária, onde cai a máscara da Prefeitura Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito bem, nós encerramos aqui a audiência pública facultativa que falou e tratou a respeito da planta genérica e reajuste do IPTU. O vereador Marcelo Silva está aqui ao meu lado. Vereador, o que o senhor avalia desse debate, dessa audiência? Foi uma aula que nós tivemos com os representantes das mais importantes entidades de classe do ramo imobiliário, que explicaram passo a passo como é que foi feita a atualização. Aliás, como não deve ter sido feita a atualização, sem a participação das pessoas, sem o aval das entidades de classe. Era isso que estava sendo colocado pela Prefeitura Municipal de Campinas, estavam jogando a culpa nas entidades de classe. Então, essa na verdade foi uma aula de como não deve fazer um aumento abusivo do IPTU de Campinas. Com a população aqui presente, mais de 300 pessoas numa tarde de expediente, então quer dizer que a população está revoltada, as entidades de classe estão revoltadas, e nada mais justo do que nós atendemos a esse pleito e sim, pleitearmos aí o cancelamento dos próximos 10% e 10% que virão aí nos próximos anos. E é isso que eu
pergunto, é possível fazer uma reversão dessa decisão que foi tomada aqui na Câmara mesmo? Uma fala muito precisa do Eduardo Coelho disse que tem que ter humildade. Nós na vida temos que ter humildade e reconhecer os erros. Isso ainda é possível desde que parta do Poder Executivo. Muito obrigado. Obrigado por nos atender e obrigado pelos esclarecimentos finais aqui. Uma boa tarde. Nós que agradecemos aí essa tarde maravilhosa, de muito aprendizado, com a população lotando a casa. Obrigado. Legal. Esse foi o vereador Marcelo Silva, para a gente encerrar a nossa transmissão aqui desta audiência pública. Lembrando que logo mais às 6 da tarde tem a 11ª reunião ordinária aqui na Câmara e claro, a TV Câmara Campinas vai acompanhar ao vivo para você aí de casa. Muito obrigado pela audiência, uma boa tarde. TV Câmara Campinas.